é um país lindo, com pessoas super receptivas, o clima é super agradável e parecido com o Brasil, oferecendo também tudo aquilo que o brasileiro costuma gostar: praia, festa e natureza. Essa é uma oportunidade que muito provavelmente, nesse lugar, com essas pessoas, nesse tempo de vida, você provavelmente não vai mais viver. Então a minha grande dica é aproveite ao máximo. A experiência foi muito legal, principalmente pelo conhecimento e pelo ensino que eu tive acesso. São universidades de infraestrutura incrível e tive a oportunidade de estudar em uma universidade que hoje é considerada uma top 20 no mundo. Além disso, tive contato com muitas culturas. A Austrália recebe gente de muitos lugares diferentes, então fiz amigos de muitos locais diferentes e aprendi muita coisa nova que eu nem sabia que existiam. Foi muito positiva a experiência e o que mais me brilhou os olhos foram duas coisas. Primeiro, foi a primeira vez que eu realmente saí de uma bolha e tive contato com uma cultura nova, pessoas diferentes do mundo inteiro. Na minha escola estudava gente de todos os lugares do mundo e pra mim, que tinha estudado a vida inteira numa mesma escola, foi uma grande mudança. E a segunda coisa que mais me brilhou o olho foi, de fato, de ter tido a oportunidade de morar num país de primeiro mundo. E aí, quando eu voltei, eu vi muita coisa que era diferente e eu voltei com mais vontade de mudar. Então, desde transporte público, que lá chega o ônibus exatamente na hora que tá no aplicativo, todas as coisas são super limpas, até profissões mesmo. Então, profissões mais manuais aqui, às vezes operacionais, muitas vezes são muito menos recompensadas. Lá não existe manicure, não existe muitas profissões que existem aqui, e em contrapartida, profissões que às vezes são desvalorizadas aqui, têm um nível médio lá, um nível bom de vida. Bom, uma das dificuldades de estudar na Austrália é o fuso horário. A Austrália está 13 horas na frente e você praticamente tem que abrir mão do seu contato, pelo menos síncrono, com as pessoas e a sua família aqui no Brasil. Enquanto você está dormindo lá, o pessoal aqui no Brasil está acordado e vice-versa. Então, a conversa tem que ser totalmente picada e você perde um pouco do contato com as pessoas aqui no Brasil. E outra coisa que é curiosa e que é um certo perrengue em relação à Austrália é o sotaque. Community, mate. It's like you look after your mates and your mates will always look after you. Para quem está mais acostumado com o sotaque americano, do inglês, o sotaque australiano é bem diferente e é um pouco difícil de entender, principalmente quando você está tendo aula com um professor australiano. Tem muitos perrengues, acho que o principal dos perrengues é, de fato, você tá sozinha em um lugar que você não conhece ninguém. Mas teve um perrengue que foi muito engraçado, porque no Canadá chega uma época que é bem frio, em Vancouver não é o lugar mais frio do Canadá, mas ainda assim é frio. E aí eu lembro que teve um dia que eu tava lá, indo pra escola, aquela menininha, 15 anos, com a malinha lá, sozinha. Tinha um bueiro, assim, que era mais de metal. Eu escorreguei naquele bueiro, eu tava sozinha, escorreguei, caí de bunda, toda molhada, fiquei toda molhada, machucada. Eu olhava para as pessoas, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu pedia ajuda, eu não conhecia ninguém. E aí as pessoas começaram a me olhar, tipo, levanta, garota. E eu, tipo, perdida, assim, sozinha. Então, foi engraçado, foi triste, mas foi cômico. É interessante pensar que a Austrália não tem muito uma comida típica deles. Mas sendo um país muito cultural, você vai ter acesso à comida do mundo inteiro. Então tem comida chinesa, tailandesa, vietnamita, italiana, francesa. O que você procurar lá na Austrália tem. Eu acho que uma dificuldade é que vegetais e frutas, principalmente para nós brasileiros, lá fica muito caro. Então quem tem o costume de comer fruta todo dia vai ter que gastar um dinheirinho ali para conseguir manter esse costume na Austrália. A minha dica então é você cozinhar, porque você vai conseguir manter a sua alimentação de acordo com aquilo que você já estava acostumado aqui no Brasil. Mas também tem a dica de você aproveitar algumas coisas específicas de lá. Por exemplo, carne de canguru, eu acho que vale a pena. Não tem como você ir para a Austrália e não experimentar a carne de canguru. A comida é muito diferente do Brasil, a começar pelos horários. Então lá, não existe um almoço super estruturado. O almoço lá é um sanduíche às 11 da manhã, 11h30, ou uma comida rápida, assim, mais um fast food. Você toma um café relativamente reforçado antes da escola. Na escola, você come esse lanche, que é geralmente um sanduíche, ou uma salada, ou um macarrãozinho, assim, algo rápido. E aí, às 6 é realmente o jantar, que é a maior refeição deles. Não tem essa de arroz, feijão, tinha muito macarrão, muita batata, frango, muito curry, tudo muito curry. É uma comida um pouco mais americanizada e um pouco europeia. Bebe um pouco até da Inglaterra, que tem muito peixe com batata frita, esqueci o nome disso. Fish and chips. Fish and chips.
As pessoas australianas, elas são muito receptivas e elas costumam gostar muito de brasileiros. Gostam de festas, gostam de praia, gostam de natureza. Então, nesse aspecto, eles são bem parecidos com os brasileiros e a gente consegue se entender muito bem. Mas vale ressaltar, mais uma vez, a multiculturalidade da Austrália, principalmente em Sydney. Eu acho que mais da metade da população nasceu fora da Austrália e traz um pouquinho da cultura do seu país. Eles são muito diversos, então, mesmo sendo canadenses, tem muito asiático, tem muita pessoa da Europa, tem muita gente de diferentes lugares, então eles são mais reservados, um pouco mais frios também. Nos primeiros 2 meses, eu realmente tentei muito ficar com canadenses. Mas é difícil, porque é isso, quando você é um intercambista, é só pensar no contrário, né? Se o intercambista chegar na sua escola hoje, você sabe que ele vai ficar lá só por 6 meses, é difícil às vezes eles se abrirem pra serem tão amigos seus. Então eu até fiz um amigo ou outro canadenses, muito legais, mas a amizade não saía tanto da escola, enquanto os intercambistas acabam sendo muito mais abertos. Então eu comecei sendo amiga mais de italianos, de pessoas com umas culturas um pouco mais próximas da nossa. Uma dica que eu dou para quem tá indo fazer intercâmbio na Austrália é aproveitar que você tá naquele lado do mundo e viajar, conhecer o país inteiro. A Austrália é um país maravilhoso. E conhecer também a região, né? Os países do Sudeste Asiático, Indonésia, Tailândia, Vietnã, Singapura, estão ali próximos. A própria Nova Zelândia, que é praticamente irmã da Austrália, é muito linda também. E uma última dica é, aproveite que você tá lá para conhecer pessoas de países diferentes. Eu, por exemplo, fiz amizade com um cara do Butão, que eu jamais achei que eu teria essa oportunidade. Então aproveite essas pessoas de países tão diferentes para fazer amigos e quem sabe um dia visitá-los nesses países também. Essa é uma oportunidade que muito provavelmente, nesse lugar, com essas pessoas, nesse tempo de vida, você provavelmente não vai mais viver. Então a minha grande dica é aproveite ao máximo. Quando eu digo aproveite ao máximo, o que isso quer dizer? Eu pesquisei bastante antes e tinha uma listona nas minhas notas de celular que eu ia dando check em coisas que eu queria fazer lá. Então, mesmo em Vancouver, o Canadá é um país muito grande. É que nem você tá no Brasil e quer ir pro outro lado sai em São Paulo e quer ir pra Amazônia. Então, é muito difícil, às vezes, você fazer uma viagem pro outro lado do Canadá. Então, se você estiver em Vancouver ou se você estiver em Quebec, é de aproveitar a região que você tá e conhecer tudo lá dentro. Segundo, de aproveitar as pessoas. Então, realmente, como eu falei, eu tentei no começo, de fato, conhecer as pessoas locais, a cultura local, ou mesmo intercambistas. Que, afinal, brasileiros você sempre vai ter, mas também nada contra me aproximar de brasileiros, até me aproximei e adorei. Eu tenho amigas até hoje fortes que realmente vieram dessa época, então muito legal. A oportunidade de conhecer pessoas de países tão diferentes, culturas tão diferentes, vai te trazer um crescimento pessoal imensurável, além, claro, do conhecimento, do crescimento acadêmico que você vai ter através do acesso do conhecimento de ponta das universidades australianas. A terceira dica que eu queria falar é relacionada a um texto que eu li, que me guiou e que eu amei, que é da Antônia Dudivan, chama É Preciso Ir Embora. Ele fala, basicamente, que é preciso ir embora para você entender que você não é insubstituível, que as coisas aqui continuam sem você e realmente nada muda. Você vai voltar, vai estar tudo igual e você vai estar muito diferente. Então, essas são as 3 principais dicas. Valeu! Vamos pro Canadá!